Olá, hoje é sexta-feira, 5 de fevereiro de 2021. Eu sou Felipe Feminen e este é o Boletim de Notícias da DW Brasil, transmitido diretamente da Alemanha. Confira nesta edição. Brasil ultrapassa a Alemanha em vacinados contra a Covid-19. Conselho de Ética da Alemanha descarta privilégios a quem já foi imunizado. Joe Biden congela planos de Donald Trump de retirar tropas da Alemanha. A campanha mundial de vacinação contra o novo coronavírus alcançou um primeiro marco. Mais pessoas receberam vacinas contra a Covid-19 do que foram infectadas pelo vírus ao longo da pandemia. Segundo o monitoramento diário do portal Bloomberg, mais de 119 milhões de doses já foram aplicadas em 67 países. E segundo dados da Universidade Americana Johns Hopkins, o novo coronavírus infectou pouco menos de 105 milhões de pessoas em pouco mais de um ano de pandemia. Os Estados Unidos lideram a lista com quase 37 milhões de pessoas vacinadas, cerca de 11% da população. Seguem a China com 31 milhões de doses aplicadas e o Reino Unido com 11 milhões. Percentualmente, Israel é o único país que vacinou mais da metade de seus habitantes. Com 5 milhões e 300 mil doses, Israel aplicou ao menos uma dose em 58% de sua população. E segundo os dados do Bloomberg, o Brasil ultrapassou a Alemanha em números totais de doses aplicadas. Mesmo tendo iniciado sua campanha de vacinação cerca de 20 dias depois, o Brasil soma 3 milhões de pessoas vacinadas, cerca de 200 mil a mais que na Alemanha. A Alemanha tem enfrentado escassez de imunizantes, o que levou ao desaceleramento de sua campanha de vacinação. Presa a regulamentações da União Europeia, a Alemanha não pode comprar ou produzir vacinas para consumo próprio. Já o Brasil apostou justamente na compra de insumos e na produção nacional. Somente da Coronavac, o Brasil deve produzir 40 milhões de doses e insumos para outras 54 milhões de doses estão em negociação. A compilação de dados feita pelo Bloomberg aponta também que aproximadamente 4 milhões e 500 mil pessoas estão sendo vacinadas diariamente. Mantida esta média, levará 7 anos para imunizar 75% da população mundial. Mas certamente o ritmo de vacinação será acelerado. Cerca de 8 bilhões de doses de imunizantes de mais de 100 farmacêuticas estão sob contrato em todo o mundo. Atualmente, 9 vacinas receberam autorização para uso emergencial, 6 delas aprovadas por completo em alguns países. O Conselho de Ética da Alemanha descartou privilégios para pessoas que já tenham sido vacinadas contra a Covid-19. O posicionamento do Conselho é uma resposta aos diversos clamores pelo afrouxamento das restrições para pessoas vacinadas. A avaliação do Conselho não é vinculativa. Nas últimas semanas, agências de turismo, gerentes de eventos e alguns políticos sugeriram o afrouxamento das restrições para indivíduos imunizados. O ministro do Exterior, Heiko Maas, foi um dos políticos que se manifestou a favor do levantamento das restrições, mas recebeu críticas de dentro do próprio governo. A vacinação contra a Covid-19 não é obrigatória na Alemanha. O ministro do Interior, Horst Seehofer, alegou que oferecer privilégios a vacinados obrigaria a distinção entre vacinados e não vacinados, o que seria o mesmo que impor uma vacinação obrigatória. Além disso, o Conselho de Ética alemão apontou que, antes de tudo, precisa ser esclarecido se os vacinados ainda são capazes de transmitir o vírus. Só quando isso estiver descartado, pode-se considerar qualquer eventual isenção de regras. Na Alemanha, bares, restaurantes e instituições culturais e esportivas estão fechados desde novembro. Escolas e lojas de artigos não essenciais foram adicionados à lista em meados de dezembro. E as regras sociais restritivas foram endurecidas em janeiro, em meio a apreensões com novas variantes do coronavírus. A vacinação na Alemanha teve início no fim de dezembro, dando prioridade a maiores de 80 anos e seus cuidadores da área de saúde. Atualmente, no entanto, há uma situação de escassez de vacinas no país, e levará vários meses até a maioria da população ter sido imunizada e ficar elegível para quaisquer privilégios. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai suspender a retirada de tropas americanas da Alemanha. Um assessor de segurança nacional do novo governo americano afirmou que Biden pretende interromper os planos de seu antecessor Donald Trump, que previam a saída de 12 mil militares da Alemanha.
Trump justificou a redução do contingente militar na Alemanha com sua insatisfação com a participação alemã no orçamento da OTAN. A decisão de Trump foi vinculada às relações estremecidas com a Alemanha e a União Europeia por questões comerciais e gerou preocupações de enfraquecimento na segurança dos países ocidentais em relação à Rússia. Os Estados Unidos mantêm aproximadamente 35 mil soldados na Alemanha, o maior contingente de soldados americanos do que em qualquer outro país europeu. Cerca de 50 anos atrás, ainda eram 275 mil soldados na Alemanha, país que permanece como centro estratégico para as forças do Pentágono. A Alemanha registrou um aumento de crimes de extrema-direita em 2020. Números preliminares apontam para mais de 23 mil crimes cometidos por extremistas de direita, o nível mais alto em pelo menos 4 anos no país. Os dados preliminares foram divulgados pelo partido À Esquerda, que solicitou a informação ao Ministério do Interior da Alemanha. A polícia alemã contabiliza delitos classificados como crimes de motivação política desde 2001. O pico foi registrado em 2016, com mais de 23.500 infrações criminais. Entre os delitos classificados estão desde a saudação nazista até ataques terroristas. Os números preliminares de 2020 contêm 1.054 crimes violentos, que deixaram ao menos 307 pessoas feridas. Mas o balanço ainda não inclui, por exemplo, as 9 pessoas assassinadas em um ataque de motivação racista que ocorreu em Hanau em fevereiro do ano passado. Mais informações você confere à tarde, na segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil.